Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp, toda terça-feira a partir das 3h30 da tarde, ao vivo. E toda terça-feira a partir das 10 da noite tem a reapresentação do Floripa em Foco com o Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores no estado de Santa Catarina, não é? Conosco no estúdio, o secretário-geral do Sintesp. Bem-vindo, Mário. Tudo tranquilo? Obrigado, Silvio. Estamos de novo aí no programa Floripa em Foco, trazendo as informações para os servidores e trabalhadores em gerais naquilo que diz respeito à nossa organização, nossa mobilização e agenda de tarefas dessa semana, né? Pois é, você estava falando que a agenda da próxima semana, dessa semana já inclui viagens. Você vai estar viajando para o estado? Olha, nós estivemos na semana que passou em atividades de complemento de visitas na região oeste. Eu e o companheiro Volney, que também é dirigente da nossa direção, e também é o secretário de imprensa do Sintesp. Nós estivemos fazendo e participando da plenária regional da CUT, que houve na região oeste, que prepara a plenária estadual que vai acontecer dia 29, 30 e 31 de maio, aqui em Florianópolis. A CUT ela faz preliminarmente plenárias regionais para preparar a plenária estadual. Assim, igualmente, quando acontece a preparação do Congresso, também há uma preparação regional. Das bases até... Perfeito. E para que serve essa reunião da CUT que acontece no final do mês? Como é que tu falaste? Plenária estadual. Para que serve a plenária estadual? São atividades que são preparatórias ao Congresso estadual, que por sua vez tem o Congresso Nacional. A plenária estadual, ela prepara também o Congresso Estadual e também... A exemplo do Congresso Nacional, acontece todos esses preparativos. E essa plenária, ela vem discutir alterações do plano de lutas da Central, que nós fazemos parte, onde também o Sintesp insere nesse processo toda a nossa pauta de lutas, as nossas bandeiras junto com a Central. E junto às demais entidades que compõem o conjunto de entidades filiadas à CUT. E nós fomos a Chapecó justamente para fazer a defesa das nossas teses dentro do programa da CUT, para que venha para a plenária estadual esses documentos. A exemplo da plenária regional aqui da Grande Florianópolis, que nós também participamos, fizemos indicação de documentos e também a defesa desses documentos. Porque essas plenárias preparatórias, ela também serve de debate entre os delegados que vão participar da plenária estadual, né? Certo. Então, e em linhas gerais, que propostas estão defendendo para apresentar na plenária estadual? Olha, no campo do Sintesp, a gente tem aí as bandeiras em relação à negociação da campanha salarial junto ao governo do estado, o ataque que o governo vem fazendo ao Sintesp, que isso é um ataque ao movimento sindical, não especificamente ao Sintesp, mas nesse momento é o Sintesp a vítima. Então nós levamos esse tema para dentro também da plenária, bem como também outras políticas que o Sintesp desenvolve ao longo do ano e também do período em relação à defesa dos servidores públicos, porque a CUT também tem um papel de levar, tanto a nível de governo do estado como a nível federal, todas as políticas que a gente desenvolve. A política, por exemplo, contrário ao imposto sindical, é uma bandeira histórica da CUT, é uma bandeira histórica do Sintesp que a gente leva para dentro desse debate, né? Mas como toda a política que a gente desenvolve, no sentido de complementar aquilo que a gente também está inserido no contexto nacional, porque nós não estamos deslocados e desfocados de um contexto maior, né? A gente faz parte de um contexto maior também. Nós não podemos pensar que nós somos uma ilha. Estamos numa ilha, mas a gente faz parte de um contexto político nacional, né? Certo. Essas propostas que você colocou, acho que todos defendem, não só a Central Única dos Trabalhadores, né? Perfeito. Nesse momento nós temos uma adesão, inclusive foi criado
o Comitê em Defesa do Sintesp, com os movimentos sociais, sindicais, políticos, parlamentares, no último dia 7 no Sintesp. Inclusive, nós temos agora no próximo dia 13, na semana que vem, uma nova reunião desse comitê para voltar a discutir os encaminhamentos e as propostas que foram alencadas naquele encontro primeiro de criação do comitê. Então, a agenda nossa está bastante corrida em função de várias atividades que a gente está desenvolvendo. E também, dentro dessa linha de tarefas, trazer de novo para o dia 13 entidades que não tiveram no primeiro encontro. Que o movimento sindical, o movimento social, vem sendo criminalizado e atacado não é de hoje. O Sintesp é hoje a bola da vez. Mas nós estamos vendo isso acontecer com várias entidades. Se bem que no grau em que a coisa está acontecendo agora é meio inédito, né? Pelo menos no regime democrático. É um fato novo no sentido de um ataque principalmente ao direito da greve. Porque a greve é um direito constitucional e como nós temos hoje também o decreto presidencial que foi aprovado pela presidente Dilma, em maio de 2013, que dá o direito aos servidores públicos ter o direito de greve. Então esse direito de greve, ele não foi respeitado pelo governo e não foi respeitado também pelo judiciário, que concedeu a liminar ao governo. Então nós temos Para o telespectador e o internauta entender, né, Mário, várias categorias que o Sintesp representa entraram em greve. Perfeito. A Fátima, Secretaria de Justiça e Cidadania, Inmetro, várias Fundação de Educação Especial, a SST. De Cultura, Fundação Catarinense de Cultura. Então nós temos vários setores da base do Sintesp que entraram em greve. E nesse período, não negociação da database. Pela ausência de negociação da database, pela ausência de negociação da pauta de reivindicações dos servidores. A greve foi um fato, digamos assim, preparado pelo próprio governo. O governo do Estado é que colocou os servidores em greve pela ausência de negociação, justamente, pela ausência de negociação. Alguns setores até suspenderam a greve, né, num possível indicativo do governo de vir negociar, que não acabou acontecendo. E o que aconteceu foi que o governo está querendo destituir a diretoria do Sintesp, ou pelo menos você, Mário, o Volney Chucre e o presidente, o Maurino Silva, né, destituí-los porque estariam incitando a categoria à greve. Isso é um fato inédito, é uma atitude inédita por parte da Justiça e do governo. O que ocorreu foi a inclusão dos companheiros, além do meu nome também, num processo criminal. Houve um pedido porque estavam fazendo greve. Um pedido da Justiça para abrir um processo criminal pelo fato de nós estar fazendo greve. Essa Justiça ou coloca as vendas de fato nos olhos ou não quer enxergar o direito de greve dos servidores, né? Então isso para nós é lamentável no sentido do direito democrático, de direito que está colocado hoje pela Constituição, e a gente espera que isso seja revertido no sentido de deixar a democracia de fato ter os seus rumos e o trabalhador ter seu direito, porque a greve ela só existe porque um lado não quer negociar, que é o governo, que é o patrão. Trabalhadores estavam o tempo todo à disposição de negociação e não houve esse avanço em mesa, né? Isso. Tanto é que essa viagem que nós fizemos para o interior aí do estado, fomos até o oeste participar da plenária da CUT, nós também começamos a realizar reuniões nos locais de trabalho para convocar a categoria dos servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania para a Assembleia Geral que vai acontecer agora dia 8. Dia 8. Além aqui em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, onde vamos fazer essa Assembleia às 9 horas da manhã para discutir e dar prosseguimento à suspensão da greve, porque, como você lembrou, Silvio, a greve foi suspensa e estamos sem negociação. O governo não dá respostas, a Assembleia ela foi convocada justamente para que a gente tenha uma continuidade da negociação. Se não houver continuidade, a categoria vai dizer o que vai ser os rumos, né? Se vai voltar à greve ou manter a suspensão ainda. Então essa Assembleia Geral para o dia 8... Vai acontecer na Assembleia Legislativa. 8 de maio agora, essa semana, na Assembleia Legislativa, é justamente para a gente retomar a mobilização, a organização da categoria, da Justiça e Cidadania,
para que haja negociação de uma vez por todas com o governo, né? Certo. Mário da Silva, secretário-geral do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos aqui no estado de Santa Catarina. Então, na última semana, no dia 7, foi formado esse Comitê em Defesa do Sintesp. E vai haver teve bastante entidades lá representadas, né, Mário? Teve. Até tivemos a grata surpresa. Não só surpresa, mas dos companheiros aí da TV Floripa em Foco, onde fizeram, né, todo o registro. Isso foi importante para nós, para os registros da nossa entidade. As demais entidades que participaram, inclusive o núcleo de advogados, né, que existe aí ligado aos movimentos sociais, e também parlamentares que surpreenderam a sua presença. É claro que todos esses movimentos parlamentares e demais entidades do movimento social, de fato, que têm a compreensão da luta social, eles vêm para o chamado. E a gente espera também para o dia 13 que esse número seja maior, igual ou maior, né? No sentido de a gente fazer um amplo debate, tem alguns encaminhamentos em relação ao Sintesp propriamente dito, como amanhã também vai estar ocorrendo, amanhã à noite, uma reunião dos movimentos sociais também contra a criminalização dos sindicatos e dos movimentos sociais. Como um todo. Como um todo. Isso também amanhã vai estar ocorrendo, inclusive no Sindicato da Saúde, até para a gente deixar registrado esse convite. Certo. E o nosso, que seria amanhã, ele foi transferido para o dia para o dia 13, que é na terça-feira da semana que vem, certo. No Sintesp, às 9 horas da manhã. Em relação ao dia 8, o que vai acontecer a Assembleia da Justiça e Cidadania. Lá na Assembleia Legislativa, que a gente convoca, a gente convoca todos os servidores da Justiça e Cidadania para estarem nessa Assembleia, até porque a pauta ela é de suma importância para todos os servidores desta pasta, porque a negociação ela não se iniciou, ou precisamos dar continuidade às negociações. Né? Você, aliás, é agente prisional, né, Mário? É essa nomenclatura? Isso, eu faço parte da categoria dos agentes penitenciários, dirigentes do sindicato, porque a nossa direção ela é composta por servidores de vários segmentos, secretarias, autarquias e fundações, né? Eu, o Volney, fizemos parte da Justiça e Cidadania, juntamente também com o Sebastião. Né? Então você pode falar de carteirinha, como é que está a situação dos agentes que trabalham nas Perfeito, penitenciárias? Nós somos do meio, então a gente tem a condição não como só é que estão as condições de trabalho, o que está sendo reivindicado aí, Mário? A greve, ela na verdade, ela só expôs uma situação que muitas vezes a gente tem denunciado, tem cobrado do governo melhorias, e a greve ela veio expor os riscos que estão cada vez maior, pelo número de apenados que nós temos nos sistemas, que hoje chega aproximadamente a 18 mil, e nós continuamos com um número de servidores na ponta, em torno de 1.300 servidores, agentes, isso incluindo também os administrativos, porque nós temos muitos servidores da ponta que estão em desvio de função. Desvio de função, ou até fora da própria secretaria, que isso traz para nós um prejuízo. É por essa razão que a gente cobra muito do governo o concurso público e o chamado do último concurso que houve agora em novembro de 2013 e também a definição daqueles concursados remanescentes que existiam ainda de 2006, que ainda havia os mandados de segurança. Né? Para serem chamados e serem lotados nas respectivas unidades que a gente tem demandas, né? E não são poucas, porque as viagens que a gente está fazendo aí, não tem unidade que não esteja superlotada. O número, por exemplo, de algumas que a gente teve no Oeste. Em Chapecó, a penitenciária tem capacidade para 400, tem 1.200. Em Xanxerê, a capacidade é para 70, tem 350. Em Joaçaba, que tem a capacidade para 50, tem 300. Olha. Em Caçador, que a capacidade também é de 70, tem 300, quase 400. Nossa. Então, todas as unidades elas estão nessa situação. Superlotada e com poucos agentes por plantão. Então, para cada unidade que a gente passou, em média 300 presos com 2, 3 agentes de plantão. Então, é uma situação precária, condições de risco eminente, e isso a gente vem, mais uma vez, falar não só aqui, como também vamos fazer esse debate de novo na Assembleia do dia 8,
e também cobrar dos parlamentares, né, cobrar uma postura da Assembleia Legislativa, que é um poder autônomo, que também cobre do governo medida austera no sentido, né, de melhorias nas condições de trabalho, no concurso público e na negociação que está parada. Né? Então isso está parado. Então isso a gente tem essa demanda que precisamos dar uma solução. Sem falar nas outras categorias que também estavam em greve, que nós temos situações aí difíceis. A exemplo aí do Inmetro, que ficou 37 dias em greve, nós estamos cobrando do governo uma agenda e que a gente faça, de fato, um calendário de reposição dos dias parados, para o governo não descontar os dias parados, porque não existe greve que não há reposição de dias parados. E o governo está numa intransigência de não querer negociar os dias parados, querer descontar os servidores. Isso é inadmissível do ponto de vista da organização e do direito dos trabalhadores de se organizar, até porque a greve não foi uma vontade espontânea dos servidores. Foi o último forçado, nós fomos forçados pelo governo. Então nós queremos repor essa greve trabalhando, nós não queremos abonar os dias de greve, nós queremos que o governo negocie os dias parados através de reposição de um calendário e não haja esse desconto, porque aí nós vamos ter prejuízo salarial, né? Isso é que vai ser discutido nessa Assembleia do dia 8, quinta-feira, a partir das 9 horas, na Assembleia Legislativa. Os dias parados da Justiça e Cidadania também vai ter esse ponto de pauta, os dias parados que vamos discutir, como também toda a situação da nossa pauta, que o governo ficou de criar uma comissão e nomear essa comissão a exemplo do ano passado, e até o presente momento não aconteceu. É um dos motivos que houve da greve. Né? Então, são pontos e termos de acordo que o governo assina e não está cumprindo. Né? E você, Mário, que é da categoria dos agentes penitenciários, está aí já no Cintesp, tem uma larga experiência, o que o teu feeling acusa assim, de que pode acontecer nessa Assembleia da quinta-feira, dia 8, com os servidores da Justiça e Cidadania? O que você acha que pode acontecer? Será que vai ter greve de novo? Olha, nós temos uma possibilidade de manter a suspensão da greve, até pela situação que está colocado a retomada da mobilização. Porque nós já estamos há um mês de retorno ao trabalho e como houve um esfriamento e um esvaziamento também da mobilização, nós precisamos retomar essa mobilização. Por esse motivo que nós estamos viajando, para retomar e tomar oxigênio para a mobilização, e a Assembleia ela vai de fato apontar para um caminho que a gente precisa seguir. Acredito assim que pela situação nós nesse momento vamos dar continuidade à suspensão, até pelo clima que está nos locais de trabalho. Né? Nós precisamos ter um pouquinho mais não só de cautela, mas de organização, se for para voltar para a greve, voltar forte. Então esse eu acho que estou vendo nesse aspecto para esse momento. Quem sabe dia 8, até dia 8, quinta-feira, as coisas tenham mudança, né? Dependendo da participação dos servidores na Assembleia. Tá, então os servidores da agentes penitenciários, você falou, são 1.600 hoje? Isso, na verdade nós somos em 1.800, mas que trabalham na ponta hoje não passa de 1.300. 1.300. Isso, aí tem mais os agentes socioeducativos e também os administrativos, que dá num total aí em torno de 2.400 servidores nos dois sistemas. Né? Com a chave do portão, 1.300. São muito baixo o número de agentes penitenciários e socioeducativo também, né? É onde eu quero chegar. E quantos apenados temos em Santa Catarina? Nós temos hoje chegando na casa de 18 mil presos. Né? Para 1.300 agentes. Para 1.300 agentes na ponta. Então já é difícil de controlar visitas, tudo, e atividades socioeducativas, então nem pensar. Socioeducativo tem um setor que é separado, que atende a demanda dentro da Justiça e Cidadania, que são os CASEP, né? Os CASE, aonde que era substituir os antigos CER, que era Centro de Internamento. Né? Esses centros hoje, eles têm também um número. Aqui na Grande Florianópolis tinha o São Lucas, ele fechou. Na verdade ele foi demolido, né? Sim. Foi demolido, o governo do estado está reconstruindo ele, está quase pronto. E a gente espera também que ele tenha a condição de abrigar
um número considerável de adolescentes aqui da região da Grande Florianópolis, como do Estado, mas que também seja assumido por servidores efetivos. Agentes socioeducativos concursados, técnicos concursados, qualificados. Essa é a nossa defesa enquanto Estado que a gente defende, um Estado responsável nesse contexto. Também um outro segmento dentro da Justiça e Cidadania que tem uma série de dificuldades e uma crise também em função da demanda e falta de pessoal, da mesma forma que o sistema penitenciário. Muito bem. Mário Antônio da Silva, secretário-geral do Sintesp, aqui no Floripa em Foco do Sintesp, que é ao vivo às terças-feiras a partir das 3h30, com reprise a partir das 22 horas. Você, então, servidor da Justiça e Cidadania, nesta quinta-feira, dia 8 de maio, a partir das 9 da manhã, ir para a Assembleia Legislativa para participar dessa Assembleia dos servidores desta categoria, né? E aproveitamos e reiteramos o convite para na próxima terça-feira, dia 13 também de maio, a segunda reunião do Comitê em Defesa do Sintesp, um comitê que foi organizado, montado na última semana, né, para ajudar não só o Sintesp, mas o movimento sindical como um todo, né? Dá um basta nesses ataques ao movimento social e sindical, né, que está havendo pelos governos, pelo judiciário. Está acontecendo, né? E quem não se mobiliza, quem não se comunica, já dizia o Chacrinha, se trumbica. E outras demandas mais do Sintesp, Mário? Você que já foi presidente várias vezes, você que acompanha o dia a dia, é liberado, né, para atuação dentro do Sintesp, conhece todos os meandros. Está tudo tranquilo, tirando essa parte da Justiça e Cidadania, do Comitê em Defesa, o resto está tudo em ordem, Mário? Não, ainda não. Nós temos ainda negociações com demais segmentos em relação à greve, que é com a Secretaria de Trabalho e Renda, com a Fundação Educação Especial, que é com os servidores da Cultura, da SOL, da FESPORT, da Secretaria que envolve esses servidores, ainda estão também em negociação. Não se definiu ainda todos esses setores. Como também nós tivemos aí na semana que passou um congresso nacional da nossa federação. A Federação Nacional? Isso, a FENASEP, que é a Federação Nacional dos Servidores Públicos Estaduais, onde estiveram participando dois companheiros nossos da direção, o nosso presidente Maurino e o nosso secretário de formação, o Josias. Então essas demandas a gente distribui dentro da direção as tarefas, né? Sim. Então eu e o Volney estivemos no S, o Maurino e o Josias estiveram no Congresso Nacional, o Sebastião e a Cláudia na sede, juntamente com o Antônio, tocando as demandas aqui em Florianópolis. E também toda a situação que a gente acompanha em relação a projetos dentro da Assembleia Legislativa. Então, tarefas são variadas e muitas. E o atendimento nosso diário no sindicato, que também ele é bastante intenso. Nós temos um setor jurídico que atende dentro do Sintesp, com 2 advogados. Isso também cria... Atendimento gratuito aos filiados, né, a todos os filiados. Então, nós temos esse atendimento com agenda, que todo servidor liga para o Sintesp, faz a sua agenda com os advogados, tanto o Jais quanto a Patrícia, que são os 2 advogados nossos, da assessoria, que também dão esse suporte e o suporte também político junto com a direção, no atendimento a viagens e outras demandas que eles também tenham a prerrogativa de nos ajudar. Então, tarefas nós temos para todos os gostos, né? Todos os gostos. E não são poucas. Né? Bom, enfim. E a FENASEP, a Federação Nacional dos Servidores Públicos Estaduais, o que o Maurino e o Josias trouxeram de lá? A situação que os servidores aqui no Estado, tem algum Estado, país afora, sofrendo as mesmas temos denúncia dentro do Congresso que foram relatados de estados como o Ceará, que tem inclusive a destituição de direção do sindicato estadual, a exemplo da ameaça que houve aqui em Santa Catarina. Então também há um cruzamento de informações dentro desse congresso para que a gente também tenha informações de demais estados e eles também do nosso. E também é um espaço para a denúncia do que houve com nós em Santa Catarina, onde também foi levado para a federação, que por sua vez também
já fez denúncia à OIT, à CUT Nacional, Sim. ao qual somos filiados, e também dentro do Congresso da Federação houve a eleição da nova diretoria para o próximo período aí, que é de 4 anos, a direção, né? Sim. Então, o pessoal de Santa Catarina participa? Nós temos 4 diretores que foram eleitos na direção nacional da Federação. Então isso também ajuda a também levar nossas políticas para a Federação, e no contexto nacional a gente consegue fazer um debate dentro da política a nível nacional com as outras sindicatos de outros estados, bem como também, se for necessário, fazer um debate na Câmara Federal, no Senado. A federação ela foi criada também para isso, para dar esse suporte a nível nacional, né? Isso, levar as bandeiras de luta nacionais, né, Mário? Perfeito. Mário Antônio da Silva, aqui no Floripa em Foco do Sintesp, ao vivo nesta tarde de terça-feira. Obrigado pela presença, é sempre um prazer conversar e receber essas informações todas, né, que a gente não tem acesso em outros meios de comunicação. Espero que o telespectador internauta também tenha gostado e acompanhe a reprise a partir das 22 horas. Faltou mandar um alô, referendar alguma informação para fecharmos o Floripa em Foco, Mário? A gente tem sempre alguns segmentos que às vezes o pessoal acha que a gente não fala, mas não é a realidade. Porque a negociação, quando se dá dentro de uma mesa junto com o governo, a gente trata de todos os segmentos. E nós temos aí, nesse momento também, um segmento importante que é dos servidores da segurança do setor administrativo, que não pertence ao quadro da Polícia Civil e nem da Polícia Militar e são filiados do Sintesp, também estão contemplados nas negociações. O problema é que a gratificação que o governo concedeu agora, a segunda, ela, através da medida provisória, ela não atende alguns setores, né? Principalmente aqueles que estavam em greve, como também os setores que ficaram fora, que são os administrativos da segurança, os administrativos da educação e o quadro também ligado à saúde, que são da base estadual do Sintesp. Também não fizeram parte dessa medida provisória nem da gratificação. Mas houve uma outra negociação que vai ser cumprida em agosto, que foi aprovada em dezembro. Essa sim, daí ela contempla todos os servidores até agosto de 2016. Olha só, é informação pra caramba. A gente tem que acessar o www.sintesp.org.br para avaliar com calma, né, esse monte de informações que o Mário nos trouxe. Perfeito. É uma questão a gente fala de complemento de algumas categorias, mas a título de ganho real, nós não estamos tendo o cumprimento da database há 2 anos. Então isso para nós é prejuízo salarial. E somente as gratificações, como o governo não concede a todos, acaba sendo prejuízo para a parte de servidores que não tem nada, né? Então isso é prejudicial. Por essas razões houve a greve geral e é por essas razões que alguns setores ainda estão com greve suspensa. E queremos lembrar e convocar todos os servidores da Justiça e Cidadania façam presente dia 8 na Assembleia Legislativa. Quinta-feira, às 9 horas. Que é de fundamental importância a presença de todos, porque o sindicato ele se faz com a presença de todos. E a gente agradece mais uma vez a oportunidade, né, Silvio? O sindicato só é o representante do movimento dos trabalhadores. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela presença e pela audiência aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.